capítulo 6. Versículo 1, que diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Amém? É uma passagem bem conhecida, então vou ser breve. Pessoal, a gente sabe que no livro de Juízes, eu já citei isso aqui algumas vezes, é um livro que eu leio com o coração bem entristecido, porque é uma época que o povo de Deus ora queria Deus, ora não queria, ora estava bem, ora não estava, ora estava firme, estava adorando, estava louvando, e ora depois se desviava dos caminhos do Senhor. Era uma época que o povo aqui não tinha um coração firme em Deus, não tinha a mente voltada para o Senhor. O povo outrora fazia o que o seu coração desejava, mas quando o problema batia a porta, o povo lembrava de Deus. O povo simplesmente, quando estava vivendo em paz, vivendo tudo tranquilo, tudo lindo, maravilhoso, dava as costas para o Senhor e ia para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos. Quando Deus permitia o castigo, o povo lembrava de Deus e ficava nesse lenga-lenga até chegar a época dos reis. Só que aqui no capítulo 6 em especial, a Bíblia diz que de novo, o escritor ele deixa claro isso, que de novo Israel faz o que era mal aos olhos do Senhor. De novo Israel mais uma vez se afasta de Deus. De novo, mais uma vez Israel escolhe fazer o que não agradava ao coração de Deus. O que? Eles começam a ter medo dos deuses dos midianitas. Eles começam a ter medo e por conta desse medo eles começam a se inclinar a outros deuses. O povo de Deus entende uma coisa: é normal sentir medo, é normal o pavor, a sombra da noite bater a nossa porta. O que a gente não pode é se permitir ser escravizado pelo medo. O que eu não posso permitir é que o medo se torne ditador da minha vida, que o medo dê regras de como eu tenho que viver, de como eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Não, porque a palavra diz: Deus não vos deu o espírito de medo, mas de amor, de moderação e ousadia. O medo ele vai chegar, o medo vai vir, o dia mal vai bater a porta, mas eu não posso me inclinar ao dia mal e ser escrava do dia mal, uma vez que Deus me chamou para ser livre. Então Israel se curva. Israel, mais uma vez, o povo forte do Senhor, mais uma vez se curva a outros deuses, mais uma vez se permite ser subjugado a outros deuses, o que permitiu a invasão do inimigo, o que permitiu mais uma vez o inimigo vir, e dessa vez eles vieram, Juliana, e levaram tudo que Israel tinha, ao ponto do escritor no capítulo 6 dizer que Israel começou a empobrecer. O povo rico, o povo forte do Senhor, o povo que não dependia de ninguém para nada, somente do Senhor, agora está tendo que lutar para sobreviver, está tendo que batalhar para sobreviver. Uma vez que Deus tinha dado uma ordenância: não temas, e o povo temeu. Igreja, entenda uma coisa: desobedecer a Deus não é somente quando como já foi dito aqui pelo obreiro Daniel, não é somente quando eu cometo um pecado enorme, um pecado pequeno, um pecado mediano. Quando Deus me dá uma ordenância e dizer: não temas, e eu passo a temer, eu estou desobedecendo a ordenância que Deus me deu. Quando Deus olha para mim e fala assim: ei, não tenha medo, confie em mim, mas quando eu deixo de confiar, eu deixo de obedecer ao que Deus mandou eu fazer, que é confiar tão somente no Senhor. Entenda uma coisa: servir a Deus, igreja, não nos isenta de passar problema. Pelo contrário, é um atrás do outro. Só que o que nos dá a tranquilidade é que a palavra diz que quem confia nele é como os montes de Sião. Que quem realmente olha para o Senhor entendendo: não, o meu socorro vem dele, o meu socorro vem do alto, você se torna inabalável no meio
virar chacota e zombaria para outros deuses, para outras nações. Só que Deus, ele tinha um plano, Deus tinha um propósito no meio dessa situação difícil. E a Bíblia diz que o medo era tamanho que o povo começa a sair das suas casas, Andressa, e começa a fazer casas em fortificações, nos vales, nos montes e em cavernas. O povo começa a abandonar o seu lar, começa a abandonar a sua cidade por medo do inimigo e começa a se esconder em caverna. E essa situação se repetiu com alguém tão conhecido e famoso, o profeta Elias. Que quando ele teve peito suficiente para desafiar Jezabel, ele estava lá, estava prevalecendo. Mas quando ele ouve a ameaça dela de volta, ele simplesmente foge. E quando a Bíblia diz que ele foge, chega a um determinado lugar e senta debaixo de uma árvore e fala: Deus, basta. Senhor, chega, eu quero dar cabo na minha vida, eu não quero mais passar por isso, chega. Porque, igreja, perceba, a gente só pensa em dar um fim a tudo quando tudo vai mal. Eu só penso em terminar algo porque algo não deu certo. Eu só penso em querer retroceder porque o que eu queria não aconteceu como eu queria. Mas quando está tudo bem, obrigado, é difícil eu pensar em dar ponto final em alguma coisa. Foi Elias. Enquanto ele estava prevalecendo contra os profetas de Baal, ele era homem de Deus. Mas quando ele se viu ameaçado, viu a sua vida ameaçada, ele esqueceu o nome de Deus há 5 minutos atrás e pediu para morrer. Só que Deus, ele tinha um propósito. Porque Deus envia um anjo e pede que ele come e beba. Só que Elias, em vez de aproveitar a oportunidade de se reerguer, ele volta a dormir depois que comeu e bebeu. Só que Deus, ele não desiste fácil. Manda o anjo de novo. Elias, levanta, meu filho, porque é grande a caminhada. Elias, levanta, porque ainda não terminou. Só termina quando eu digo que acabou. Elias, levanta e anda. Aleluia. Mas sabe o que é lindo, Ju? Que nessa hora você para e pensa: nossa, Elias caminhou 40 dias, 40 noites por conta da força do pão e da água. Só que ao invés de Elias cumprir o que lhe foi ordenado, ele se esconde em uma caverna. Depois de passar 40 dias e 40 noites caminhando com Deus, ele vai para a caverna. E tem gente que acha bonito abrir a boca e dizer: é porque eu estou na caverna, é porque eu estou dando um tempo, é porque eu quero descansar, é porque está difícil, está complicado demais. Igreja, não é bonito não. Sabe por quê? Quando Elias estava na caverna, Deus ficou: coitado do meu profeta, oh, que dó de Elias, que peninha de Elias. Não, Deus se coloca na porta da caverna e fala: ei, está fazendo o que ali? Deus não falou: tadinho de você, oh, está passando por luto, o pobre do profeta. Não, Deus pergunta: quem mandou você entrar aí? Porque tem uma coisa, tem situações, irmãos, que Deus, ele deixa acontecer. Tem situações que o diabo, ele faz a bagunça dele. Mas tem situações que somos nós que nos colocamos lá. E uma vez que eu me coloco lá, eu vou ter que ter peito para sair. Porque Deus não mandou Elias entrar na caverna. Deus mandou Elias comer e beber, porque grande seria a caminhada. E Deus pergunta: está fazendo o que aí? E como nós, Elias fala: ah, Senhor, é porque. Ah, Deus, é porque. Ah, Senhor, por quê? Deus não quis saber o porquê. Deus queria que ele saísse de lá. Tanto que a Bíblia diz que passa o vento forte, passa o fogo, vem um terremoto, mas Deus não estava lá. E daí a gente entende que realmente tem guerras que a gente enfrenta que Deus não está lá. Porque não foi Ele que causou, fomos nós. Tem ventos, tem tempestades, tem fogos, tem fornalhas que Deus não vai estar lá. Porque não foi Ele que causou. E por conta disso, eu tenho que ter coragem suficiente para sair de onde Deus não mandou eu entrar. Porque Deus pergunta de novo: está fazendo o que, Elias? Ali. E quando Elias sente a brisa passando, ele entende que era Deus. E daqui você começa a perceber que realmente tem guerras que Deus, ele não causa, ele vem para acalmar, irmãos. Tem tempestades que Deus não causa, ele vem para acalmar a tempestade. Tem fornalha que Deus não vem para causar, ele vem para acalmar a fornalha. E eu preciso parar de atribuir todas as minhas guerras a Deus e parar para olhar: será que não sou eu caçando as
o pobre de Gideão fazendo trabalho dobrado, malhando trigo no lagar, tendo que fazer o trabalho que o vento teria que fazer, que era jogar a palha para cima e o vento levar. Não, ele que estava fazendo e sobrando o negócio dele. Para quê? Para tentar sobreviver e manter a sobrevivência da sua casa. E aquilo chamou a atenção de Deus, porque Deus percebe o esforço de Gideão, percebe a coragem de Gideão, talvez o mais frouxo de todos, mas estava fazendo alguma coisa. Porque, irmãos, é muito fácil eu passar por uma situação difícil e me colocar no cenário de vítima. Ai Deus, olha o que eu estou passando. Ai Deus, olha o que eu estou fazendo. Tá bom, e o que mais? Deus, olha a minha dor, olha meu sofrimento. Tá bom, minha querida, e o que mais? Se isso é sofrimento, e aí? Vai ficar desse jeito? Vai ficar dessa maneira? Vai permanecer até quando na caverna? Porque tem uma coisa, tem cavernas, irmãos, que às vezes é sinônimo de morte. Quanto mais tempo você passa na caverna, mais perto da morte você fica. Pergunta para Lázaro. Naquela época, quando um morto, ele vinha a falecer, se colocava onde? Em cavernas. Cuidado. Para a sua caverna, onde você disse que é refúgio, não virá o lugar do seu sepultamento espiritual. Deus não chamou você para correr, para se esconder dentro de caverna. Deus chamou você para estar à frente da batalha, onde Ele é o general da sua batalha, onde Ele é o general da sua guerra. E Deus olha para ele e fala assim: ei, varão valoroso, Deus é contigo. E nesse momento, o varão, talvez Gideão como nós, ia rodar, pular, gritar aleluia, Deus é comigo. Só que Gideão tem um sentimento inverso. Ele fala: Deus é comigo? Olha o que está acontecendo. Olha o que nos sobreveio. Como é que Deus é comigo se está acontecendo tudo isso? Como é que Deus é na minha vida? Como está a minha casa, a minha família? Olha o que aconteceu. Só que Deus falou o seguinte: eu sou contigo. E Gideão responde: ah, se o Senhor é conosco. Deus não falou eu sou com todo mundo, eu sou com você, Gideão. Deus não disse eu estou com todo mundo, não, eu estou com você, Gideão. Sabe por quê? Todo mundo, Gabi, correu. Todo mundo, Gabi, se escondeu. Todo mundo fugiu, mas você, Gideão, ficou malhando trigo no lagar. Irmãos, Deus é na vida daqueles que não se acovardam. Deus, Ele age na vida daqueles que, independente do problema, da luta, da guerra, não se abala, porque a sua confiança não está na circunstância, a sua confiança está no Deus que muda a circunstância. A Bíblia vai falar sobre 30 valentes que Davi tinha, além do seu exército numeroso. E um dos seus valentes, Juliana, vai se meter em uma laranjada. Por quê? Tinha um campo de lentilha que estava dominado pelos inimigos. E nesse campo de lentilha, todo mundo que era dono correu, fugiu, foi embora. E só ficou ele. E ele sozinho defendeu um campo de lentilha. Aí eu te pergunto: que validade teria aquele campo de lentilha? Que propósito teria aquele campo de lentilha? Mas para aquele soldado era importante defender aquele campo de lentilha. Talvez o que você espera para outra pessoa pode não ter validade, não ser tão valioso ou importante assim. Mas se é seu, não corra da batalha. Se você quer, se você almeja, não retroceda, não se esconda. Saia da caverna e se coloque de pé no monte. Entenda uma coisa: as nossas vitórias não tem que se basear em opinião alheia. Porque se a opinião fosse boa, a gente comprava, não era dado. As suas vitórias se baseiam naquilo que você confia diante do Senhor. As suas vitórias se limitam naquilo que você deposita diante de Deus. Olha o que Isaías diz: quem confia no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque no versículo acima diz que o nosso Deus, Ele não cansa, o nosso Deus, Ele não retrocede. O que isso quer dizer? Que o que nos cansa, não cansa o Senhor. O que nos amedronta, não amedronta a Deus. O que nos paralisa, não paralisa a Deus. Pelo contrário, Ele diz: Ele vai nessa tua força, vai nesse teu empenho, vai nessa tua garra, porque Deus, Ele é contigo. E sabe o que é lindo? Que se Deus, Ele apresenta a Juliana o propósito para Gideão, Gideão não ia. Se Deus tivesse dito desde o início: Gideão, você vai descer a guerra contra exército, Gideão seria o primeiro a retroceder.
Porque Deus tem suas formas de alimentar a esperança no coração do povo dele. Deus tem suas formas de renovar as nossas forças. E as nossas forças, irmãos, são renovadas mediante a palavra. A nossa garra, o nosso vigor é renovado mediante a palavra dele. Porque a palavra dele é a água que salta para a vida eterna. E Deus reafirma: não, Gideão, vai ser você que vai libertar o meu povo. E você vai ser como se fosse um homem só. Por que Deus disse isso? Porque naquela guerra não seria Gideão lutando. Deus iria lutar com Gideão. E você tem que entender que você e Deus é maioria. Que você e Deus, o inimigo é covardia. Que você e Deus numa guerra, o negócio é certo. Não precisa você depender de ninguém para ir para a guerra com você. Se ninguém quer ir, Deus vai. Se ninguém luta, Deus luta. Se ninguém faz, Deus faz. Então somente nesta noite aprenda a voltar a depender. A sua confiança tão somente é no Senhor. Aleluia. Não é à toa que nós estamos vivendo e profetizando isso aqui todos os dias. O que? O ano da confiança. E eu não vou cansar de repetir esse versículo porque ele é o versículo da minha vida. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para alcançar socorro em tempo oportuno. Mas é chegar tremendo, é chegar se lamentando, é chegar não, como ele fala, chegai com confiança, chegai acreditando, chegai jubilando, chegai adorando, porque no tempo oportuno, o que é que Salmos diz? Que ele, o Senhor, é socorro bem presente na hora da angústia. E Gideão desce a guerra com 300. Mas ele vai, Ju, com esses 300 como se fossem milhares. Porque o Senhor desceu naquela guerra. Porque Deus mostrou mais uma vez que Ele era Deus na vida do povo dele. E é isso que você tem que ter no seu coração. Que independente da dor, do medo, da prisão, da decepção que seja, Deus ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar manifestando o poder dele da mesma maneira. Quem limita Deus somos nós. Quem limita o poder de Deus somos nós. Existe uma tradução linda e maravilhosa que é a King James, que diz o seguinte: que com Deus nada é impossível. Para ele já não é, imagine com ele. Aí que nada mesmo se torna impossível. Ainda que ninguém queira tomar sua causa junto com você, lembre que o maior já está contigo nesse processo. Ainda que ninguém queira orar por você, o maior já está contigo nessa situação. Ainda que ninguém lembre de orar por você, o maior está dizendo: eu sou contigo, eu fecho contigo, eu vou contigo nessa peleja. Você quer mais o quê? Você precisa de mais o quê? Se Deus é ao teu favor, se Deus está do teu lado, se Ele já deu sinais que é Deus na tua vida, quer mais o quê? Para crer neste Deus que te ama tanto e que zela tanto pela tua vida. Porque olha que a palavra diz que aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que zela por você, ele nem pisca, só para guardar a tua vida, a tua entrada e a tua saída. Então que nesta noite você possa renovar as suas forças em Deus, entendendo que pode vir a guerra que for, de todas você vai sair vencedor, porque Deus, Ele é contigo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. E para você que nessa noite, que você sabe que se encontra em uma situação de Eline, realmente eu estou na caverna e eu não tenho forças para sair dela, mas hoje é noite de sair. Hoje é noite de você regressar. Porque quando Deus chama Elias, Elias está fazendo o que aí? Sai da caverna e se põe de pé do monte. Gideão, quando malhava trigo no lagar, Deus viu ele no lagar, mas a vitória foi fora do lagar. Deus até viu Gideão dentro daquele buraco, se esforçando, chorando, pelejando, pensando, se lamentando, mas a
seja na caverna, ou seja no lugar, ou seja no lagar, sai para fora, vem para fora, para você ver a sua vitória do lado de fora. Deus vai te fortalecer dentro, mas é para você contemplar o milagre do lado de fora. Ana, ela se alegou dentro e depois viu Samuel do lado de fora. Davi até se escondeu na caverna de Adulão, mas ele se tornou rei do lado de fora. Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo. Pai, é normal, Senhor, sentir medo. É normal Deus se decepcionar. É normal Deus se frustrar. É normal, Pai, querer se esconder, querer não fazer mais nada, querer se trancar, meu Deus, dentro do quarto, não querer sair, Senhor, de dentro de casa. Mas às vezes, Senhor, haverá milagres que a gente só vai contemplar quando sairmos para fora. Lázaro, enquanto estava dentro daquela caverna, ele estava morto. Mas quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, o povo viu o milagre do lado de fora. Senhor, é do lado de fora, meu querido. É do lado de fora, minha querida. Pai, nesta noite repreende o medo, repreende o pavor, o receio, a dúvida, a ansiedade. Senhor, aqueles momentos, meu Deus, de escuridão na nossa mente, Pai, arranca nesta noite, Senhor. Aquele desejo, Deus, de retroceder, Pai, arranca, Deus, nesta noite. Porque nós estamos profetizando e vivendo um ano, Pai, profético da confiança. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus, fortalece a nossa confiança em Ti. Renova a nossa confiança na Tua palavra. Senhor, pessoas, meu Deus, que estão com seus corações, meu Deus, angustiados, meu Deus, e divididos, que nesta noite, Senhor, possa se apegar a Ti, sabendo que Tu és um Deus que não deixa os seus na mão. Pai, a Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor. E o Teu nome é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai cessar as guerras até o confim da terra, aquele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, e declara dizendo: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado sobre as nações. Nunca houve, nunca haverá um Deus igual ao Senhor. Pai, vai cessando toda guerra nesta noite, toda guerra interna, toda guerra física, toda guerra nos nossos bairros. Pai, Tu és aquele, meu Deus, que faz, meu Deus, o forte voltar na sua força. Tu és aquele, Pai, que faz o sábio retroceder em sua sabedoria. Então todos aqueles, meu Deus, que estão se preparando